de gravar. Bom, então, já começou a gravação, como é de praxe e de direito, eu quero avisar que a reunião está sendo gravada, a aula está sendo gravada, e as imagens e sons de todos nós vão ser utilizados unicamente para fins acadêmicos. Eu prometo que, quando vários de vocês virarem celebridades, eu não vou extorquir ninguém e não vou ficar milionário às custas das imagens de vocês quando jovens. Então, podem ficar tranquilos que isso não vai ter nenhum fim, nenhum uso comercial. Isto posto, e agora falando sério, se alguém tiver algum problema com a gravação, por favor, entre em contato comigo privadamente e nós vemos como solucionar essa situação. Então, primeiro, pessoal, boa tarde. As nossas aulas, como vocês sabem, vão começar às 14 horas, certo? Logo eu vou falar sobre o funcionamento da disciplina. E a disciplina, vocês sabem, metodologia de pesquisa em relações internacionais. Essa disciplina é uma disciplina que, desde que eu entrei neste curso, eu era professor, eu vou falar um pouquinho de mim. No primeiro encontro, algumas pessoas não me conhecem, as que me conhecem, sinto. A minha área é ciência política, eu sou professor de ciência política, trabalho com metodologia de pesquisa desde que eu comecei a minha carreira como profissional da área de ciência política, por uma série de motivos. A vida acabou me empurrando para essa área, né? Não foi tanto uma decisão minha quanto contingências. À medida que nós formos andando, eu vou falar algumas coisas nesse sentido, vão ficando mais claro. Mas o fato é que eu trabalho com metodologia há 30 anos, talvez mais. Eu fui, durante muito tempo, professor, sou doutor em ciência política, e fui, durante muito tempo, professor da Universidade de Brasília, onde eu, de certa maneira, consolidei a minha carreira acadêmica, né? E depois, por razões familiares, a minha esposa, Sônia, e eu viemos para Porto Alegre, ela também professora da Universidade de Brasília. Nós viemos para Porto Alegre e fomos aceitos no curso de Relações Internacionais da URGS pela generosidade e atuação dos professores Pedro Fonseca e Paulo Vicentini. Então, desde 2013, né, eu sou professor aqui deste curso. Infelizmente, a Sônia faleceu há 2 anos e meio atrás. E desde que eu entrei, desde que nós entramos, nós começamos uma certa, não vou dizer briga, mas uma certa atuação no sentido de haver disciplinas de metodologia no curso de Relações Internacionais da URGS, porque não havia, né? Havia, antes de nós chegarmos, uma disciplina de estatística e pelo pior motivo possível, ela foi tirada da grade curricular do curso. Pior motivo porque porque os alunos reclamavam, provavelmente com razão, de que a disciplina era muito mal dada, né? Muito mal ministrada. Então, isso não é motivo para tirar uma disciplina, talvez para tirar um professor, mas não uma disciplina. De qualquer forma, quando nós entramos, não havia nada de metodologia. Não havia nada de metodologia e nós começamos a trabalhar e, finalmente, há pouco tempo atrás, começou a ser oferecida essa disciplina, primeiramente só por mim olá, Frederico, primeiramente só por mim e depois uma colega também quis ministrar a disciplina. Bom, então, ela, na minha visão, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, é uma disciplina central na formação profissional na área de relações internacionais. E não apenas, é importante dizer isso, por quem, por qualquer motivo, tenha interesse em seguir a carreira acadêmica. Não. Metodologia serve para
todas as áreas profissionais, todas, certo? Quando eu oriento TCCs, eu costumo falar para os estudantes, está aí a Raquel para não me deixar mentir sozinho, que mais importante que o texto de TCC é o processo de aprender a fazer uma monografia. Porque isso é que vocês vão utilizar profissionalmente, independentemente da área na qual vocês vão atuar profissionalmente. Sempre vocês vão ter que fazer coisas assim. E o mesmo, mutatis mutandis, vale para a metodologia. Vai servir para qualquer área profissional que vocês venham a ter no futuro, ou mesmo no presente, para aqueles que já estão trabalhando. Então, é uma disciplina formativa. Ela não é uma disciplina informativa. Algumas disciplinas têm esse caráter informativo, porque nós estamos trabalhando com algumas realidades muito cambiantes, que mudam muito rapidamente, né? Quando nós falamos de qualquer coisa relacionada ao ser humano e relações internacionais, por serem relações políticas, sociais, econômicas, humanas, elas mudam muito rapidamente. Então, o que nós aprendemos hoje pode não ser verdade amanhã. No entanto, se nós temos clareza de metodologia científica, mesmo que as metodologias avancem e mudem também, isso nos permite nos adaptarmos a novas realidades. Ou seja, nós vamos além de tão somente nos informarmos sobre algo, mas nos formamos como profissionais que vão estar aptos a enfrentarem diferentes situações. Então, para mim, é uma das disciplinas mais importantes do curso. Não tem como falar que é a disciplina mais importante. Claro que não, porque uma formação em qualquer área profissional ela é o conjunto da obra, é o conjunto das diferentes partes de conhecimento que nós formamos, que nós temos, tá? Então, então é isso, certo? Então é essa a importância que eu vejo na metodologia. Eu de graduação eu sou agrônomo, depois eu rumei para ciência política e tenho trabalhado com diversas metodologias de pesquisa em pesquisas muito grandes, né? Eu coordenei pesquisas com orçamentos de mais de 5 milhões de dólares, né? Sempre trabalhei em pesquisas muito grandes. Coordeno no Brasil uma iniciativa que é a maior iniciativa acadêmica de pesquisa no mundo, que é a Pesquisa Mundial de Valores, né? Que é um consórcio de mais de 100 que envolve mais de 100 países, pesquisadores em mais de 100 países, que fazem um mapa, né, do que se chama cultura política nesses países, no mundo, né, que é pensar como o ser humano age, né? Então, eu coordeno essa pesquisa no Brasil. Além disso, eu estou falando um pouco para vocês me entenderem por que eu estou aqui dando uma disciplina de metodologia. Eu não estou dando uma disciplina de metodologia apenas porque eu estudo muito, gosto do assunto, né? Mas, além disso, eu tenho uma grande experiência, posso dizer isso, do alto da... legal, Matheus. Uma grande experiência na área, né? E isso é mais para vocês saberem que podem contar comigo. A essa altura da vida e da academia e da minha carreira, eu não preciso... nunca gostei disso, mas eu não preciso jogar confete, ficar me promovendo, né? Nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer. Mas eu acho importante vocês conhecerem isso para saberem, inclusive, se tiverem algum interesse pessoal. Além disso, bom, eu fiz grandes avaliações de políticas públicas no Brasil, de monitoramento de políticas públicas, quando eu era professor da Universidade de Brasília,
porque eu coordenava na UNB o Data UNB, Centro de Pesquisa em Opinião Pública daquela universidade, que tinha muitas relações acadêmicas, profissionais e contratuais com o governo federal, de sorte que nós éramos chamados para fazer grandes trabalhos para o Estado brasileiro, mais do que para um governo específico. Coisas, por exemplo, como a única avaliação que houve do programa Bolsa Escola, que deu origem, né, ao programa Bolsa Família, que deu origem ao programa, não sei o nome do atual governo, né, que tudo começa com que ninguém nos ouça, mas com uma proposta do Banco Mundial, né, isso não é exatamente uma questão tão genial brasileira, embora o Brasil tenha feito muito bem, o Brasil faz muito bem esses programas de distribuição de renda, nós temos uma estrutura estatal, ainda temos uma estrutura estatal fantástica, haja vista, por exemplo, a velocidade com que o SUS, Sistema Único de Saúde, conseguiu vacinar grande parte da nossa população no momento que isso foi possível, que as decisões políticas, mais que políticas ideológicas, dificultavam a vacinação. Quando foi liberada rapidamente, mais rapidamente que outros países, nós conseguimos fazer isso. Por exemplo, eu já tomei as 3 doses da vacina em função da minha idade, blá, 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 e uma amiga, minha colega do que chamamos hoje de ensino médio, que é professora nos Estados Unidos, ela tomou a 3ª dose ontem, né? Então, sabe, nós realmente temos essa capacidade. E o Estado brasileiro chamava a Universidade de Brasília para fazer alguns trabalhos que não são típicos de governos, né? Como avaliações, como estudos científicos, e chamava o UNB, e eu, como diretor desse órgão, acabava sendo o coordenador de muitas pesquisas, não de todas, mas de muitas. Uma pesquisa que pode ser vista, que foi iniciada por nós, é uma que se encontra no site do Conselho Nacional de Justiça, que se chama Justiça em Números, certo? A primeira edição da Justiça em Números a primeira e a segunda foram feitas pela minha equipe, né, a equipe que eu coordenava. Eu fui quem apresentou para o Supremo Tribunal Federal a primeira edição da Justiça em Números, né? E então algumas coisas como essa. Além disso, mais recentemente, eu sempre trabalhei, mesmo sem saber, com um tema que começou a ser chamado, a partir de 2010, de políticas públicas com base em evidências. Desde os anos 1990 eu faço isso. Só para você, eu quero que você entenda o que eu faço, só isso. E por isso, no ano retrasado, agora nós já estamos em 22, em 2020, um grupo liderado por pesquisadores da Arábia Saudita, que naquele momento era responsável pela presidência do grupo G20, né? Engraçado, né? Um rei era presidente, eu acho isso maravilhoso. Mas era responsável pela presidência do G20. Esse grupo de pesquisadores sauditas, com alguns colegas europeus, basicamente europeus e canadenses, tomaram a iniciativa de fazerem uma iniciativa para se tornar um grupo ligado ao G20, que é o grupo V20, Valores 20, certo? Que era justamente um grupo de pesquisadores para propor políticas públicas com base em valores para o G20. E eu fui convidado para esse grupo para fazer parte disso, porque o pessoal só achou, no Brasil só achou um currículo, não é que seja único, mas eles só acharam um currículo, né, que era o meu, que se encaixava no que eles queriam, né? Então, a presidência do ano passado estava com a Itália, então houve a segunda edição desse grupo, desse trabalho de propor políticas públicas. No primeiro ano eu fiz um artigo,
No segundo ano, eu participei, eu fui coordenei junto com uma jovem, brilhante australiana, norte-americana, na verdade, mas que mora na Austrália, um subgrupo de trabalho. E, bom, se tudo der certo, daqui a 3 ou 4 anos, eu não lembro, o Brasil vai ser a presidência do G20 e é bastante provável que eu participe do grupo que vai organizar os trabalhos durante a presidência brasileira, de pensar políticas públicas para o G20, ou seja, políticas públicas para o mundo, né? Então, eu também estou participando de políticas públicas em nível internacional. Por fim, para a gente eu parar de falar abobrinhas, eu comecei a trabalhar nos últimos tempos com esse guarda-chuva que se chama inteligência artificial, né? O pessoal da área, bom, enfim, não importa. Comecei a trabalhar com esse guarda-chuva pensando coisas bem ousadas, né? Não só análise de dados, Big Data, tal, tem gente fazendo isso, muita gente fazendo isso, mas mais do que isso. A minha pretensão é que, não eu, porque eu não sou programador, e essa altura não tenho nem disposição, nem capacidade de transformar num, em construir um algoritmo que reconheça a teoria social, né? Existe já uma iniciativa de um pesquisador de ponta na área de inteligência artificial que ele está ensinando uma máquina, ensinando um algoritmo a reconhecer coisas de senso comum, né? Isso parece simples, mas é muito complicado. E além de questões éticas envolvidas, tal. E bem recentemente, eu estou dizendo esses últimos dias, né? Quer dizer, nos últimos 3 anos eu estou participando disso, mas agora está culminando numa proposta que vai ser submetida a um edital nacional para formarmos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, em conjunto, liderados pela URGS e pela PUC, mas tendo outras universidades do Rio Grande do Sul e de outras partes do Brasil e do exterior envolvidas, um centro nacional de referência de inteligência artificial, no qual tem uma parte importante sobre o comportamento humano e ética. E se isso funcionar, eu vou ser um dos diretores desse centro. Então, vocês podem notar que eu faço muita coisa, né? Inclusive dou aula, que pesquisadores, professores universitários que cumprem de maneira integral o seu trabalho, a coisa que menos fazem é dar aula. Vocês devem saber isso, né? E eu posso dizer com muita tranquilidade que, no meu caso, dar aula é um dos momentos de relaxamento. É um dos momentos que eu consigo... Está entrando mensagens, vocês não têm ideia de quantas mensagens vão entrando, e eu fico assim, que bom que eu não preciso responder essas mensagens, porque eu estou dando aula, né? Então, é um dos momentos de relaxamento que eu tenho. Bom, então, é mais ou menos vocês me conhecerem. Eu gostaria de conhecer um pouco vocês, né? Eu sei que isso é chato, vocês se conhecem, blá, essa coisa toda, mas seria bacana para mim, né, se cada um de vocês, cada uma de vocês, falasse, sei lá, um minutinho sobre o que pretende fazer profissionalmente, por que relações internacionais, sei lá, qualquer coisa, falar um pouquinho de si, um minutinho, tá? Pode ser? Podemos fazer isso? Vocês fazem espontaneamente ou eu uso um critério sacana chamado ordem alfabética? Sacana porque aqueles que tiveram cujos pais escolheram nomes com letras iniciais do alfabeto são sempre sorteados. Mas vamos lá, falem quem quer, vamos lá. Candidatem-se a falar um pouquinho de si, para depois eu falar da disciplina. E a expectativa que vocês têm dessa disciplina também seria interessante. Sim, perguntem para colegas que já tiveram aula comigo. Vocês podem falar o que quiserem. Vocês não precisam sentir nenhum tipo de constrangimento
em relação a mim, certo? E eu espero que não tenham constrangimentos em relação a vocês mesmos, a colegas. Eu já tive no lugar que vocês estão, né? Já fui estudante, foi um dos melhores momentos da minha vida por vários motivos, e respeito muito, muito estudante. Respeito, não é isso, não é discurso. Eu fui liderança estudantil no tempo da universidade, fui na URGS, no Estado, Nacional, essas coisas todas aí. Então, eu respeito bastante estudante na sua plenitude. Então, e outra coisa, eu entendo muito bem que vocês estão num processo de formação e que, se durante a vida inteira nós aprendemos, vocês não têm obrigação alguma de saber alguma coisa, certo? Então, vocês têm todo o direito, e eu diria mais que direito, obrigação de falarem, colocarem dúvidas, e quanto mais vocês fizerem isso, tanto melhor será a disciplina e a formação de vocês. Bom, quem começaria? E eu também aproveito esses momentos que eu finjo que eu quero ouvir vocês para tomar chimarrão. Quem começa? Pode ser eu, então. Vai lá, Matheus. Então, boa tarde, pessoal. Eu escolhi Relações Internacionais porque pretendo trabalhar futuramente com consultoria de empresas ou com o poder público nacional. Assim. Eu, pelo menos, tenho na minha visão que eu não quero trabalhar fora. Eu quero ficar aqui trabalhando ou a serviço do Estado brasileiro ou a serviço de uma empresa nacional. Sim. É uma coisa que eu tenho... Eu sei que eu quero trabalhar aqui. Isso é uma coisa que eu tenho bem definida. Só não sei com o que exatamente ainda. Legal. Bacana, Matheus. E eu acho que, bom, para mim, no caso, metodologia, para falar a verdade, né, eu não vejo assim como tão empolgante, assim, porque eu não tenho pretensão de ser acadêmico, né? Então, para mim, acaba sendo não vou dizer não tão importante, mas não tão excitante, talvez, como outras cadeiras seriam. Mas, de qualquer forma, eu acho que com o senhor vai ser uma cadeira muito produtiva. Matheus, eu espero te convencer do contrário. Geralmente eu sou bem sucedido, né, em convencer que metodologia serve para tudo. Tá? Mas legal, gostei disso aí. Tá? Gostei da tua clareza e honestidade. Muito obrigado. Quem mais, pessoal? Todo mundo vai falar, não adianta ficar... Vai lá, Thaís. Oi, gente. Eu escolhi Relações Internacionais porque eu estava muito perdida sobre que faculdade fazer, e daí quando eu descobri as RI, tipo, foi amor à primeira vista. Eu pensei, é isso que eu quero. E eu gosto muito da quantidade de oportunidade que as RI têm, né? Eu penso em trabalhar no setor privado, com algo de internacionalização, consultoria, essas coisas assim, mas todos os dias, todos os semestres surgem novidades assim na área e eu fico pensando, bom, nunca se sabe, né? E quanto à cadeira, eu já tive metodologia no ensino médio, porque eu fiz ensino médio técnico e a gente fazia muita pesquisa. Então, eu acho que vai ser algo bem mais teórico, assim, mas eu gostei do que o senhor falou, que não é só voltado para pesquisa acadêmica e para a área acadêmica, porque era o que eu estava esperando, daí eu estava meio assim, né, talvez não seja tão legal. Mas agora eu estou com expectativas melhores. Que bom, Thaís. Técnica em que tu és, Thaís? Controle ambiental. Que bacana, que bacana. Eu vou procurar, na medida do possível, em tudo que nós falarmos, falar de aplicações, tá? A disciplina tem um componente, claro, técnico, vamos chamar assim, mas eu vou, ao máximo, mostrar aplicações acadêmicas ou não. Né? Não é só para ficar cumprindo tabela. Eu vou tentar fazer que a disciplina seja útil para você no futuro. Quem mais? Vamos lá, né? Eu sou a Sara, eu já fiz uma cadeira com o professor Henrique no semestre passado. Deixa eu ver. Eu entrei para RI porque eu gostava muito de simular, então eu não conseguia, apesar de não querer ser diplomata de maneira alguma, eu gostava muito de ler e de estudar coisas que eram muito relacionadas e eu vi que não tinha muita saída, assim, eu juro que eu procurei muito para outra faculdade, mas não tinha outra que se encaixasse tanto. Eu quero trabalhar com o setor privado,
não necessariamente em áreas de internacionalização, porque não é bem o que eu gosto mesmo daquela coisa bem empreendedorzinho, sabe? Então, áreas que eu posso utilizar relações internacionais, mas de uma forma um pouco mais sutil, eu acredito. Porque vivemos um mundo globalizado, né? Então, acho que não deixa de ser não deixam de ser habilidades muito importantes. Ainda não sei exatamente qual pecinha dentro disso tudo eu vou me encaixar, porque ainda é cedo, né? Mas eu acho que é isso. Eu escolhi essa cadeira com o professor Henrique, já vou avisando que eu sou puxa-saco dele, porque eu pensei, meu Deus, metodologia não parece uma cadeira muito legal, então vamos escolher com o professor Henrique, que pelo menos acredito que vai ser mais leve assistir a aula. Então, é isso. Eu paguei a Sara para falar isso, tá? Então, saibam que isso aí não é verdade, ela simplesmente está resolvendo um problema profissional entre nós. Muito obrigado pela consideração, Sara. Gabriel, por favor. Opa, tudo bem? Eu sou Gabriel Moncelin. Inicialmente, porque eu escolhi RI, eu tava que nem a Thaís, eu tava bem perdido no que fazer. E quando que eu vi RI, eu gostei bastante, porque juntava muito com isso que eu gostava de fazer. Eu tô pensando muito em ser diplomata, mas ao mesmo tempo, talvez por causa da pandemia, eu tô bem perdido no curso, sabe? Então, tá naquele meio termo, aquele limbo. Sobre a cadeira, eu também não sou tanto para a área muito acadêmica, sabe? Por mais que eu já tenha pensado em ser professor, mas eu tô com bastante. Eu gosto de geopolítica. Cara, a primeira cadeira de geopolítica foi um tranque que eu tomei que eu caí de cara no chão, sabe? É muito triste. Mas. Todo mundo concordando, é bem assim. Mas eu tô com bastante expectativa para essa cadeira. Eu acho que vai ser bem boa, bem proveitosa. Legal, Gabriel. Já estou gostando do clima da turma, tá? Vocês estão brincando entre vocês. Legal, é isso que eu quero. Já tem estudos que demonstram, Gabriel e demais, que a área do cérebro relacionada com conhecimento, ela funciona próxima da área relacionada com diversão. E estudos experimentais mostrando o cérebro, não é sobre resultado, é sobre o que ilumina no cérebro, que quando as pessoas aprendem de maneira divertida, elas retêm melhor o conhecimento. Então, saibam que, para mim, isso é uma questão de vida. Seriedade e sisudez são coisas completamente diferentes. Então, nós podemos ser sérios e brincalhões. Claro, saber o momento que a gente tem que ter seriedade, o momento que a gente tem que brincar. Né? Eu não vou... Embora eu brinque em qualquer situação, já brinquei em reunião com o presidente da República. Né? Então, eu não me seguro. Né? Mas é importante a gente não confundir as coisas. Tá? Essa é uma decisão séria, eu sou um profissional sério, mas eu sou muito brincalhão. Então, estou gostando do ritmo da turma. Obrigado, Gabriel. Quem mais? Giovanni, por favor. Oi, sou Giovanni. Pensando por que eu escolhi as RI, eu meio que queria alguma coisa entre ciências econômicas e direito. Aí eu pensei assim, algo mais... A cara que o senhor fez é de surpresa. Aí eu queria alguma coisa multidisciplinar que tocasse todos esses pontos, aí meio que RI coube, assim. Queria também uma coisa multidisciplinar por causa do curso técnico que eu tive, que também tinha várias disciplinas e que encaixaria muito de onde eu venho, que tem muita oportunidade também para RI. Aí, bom, as oportunidades que eu quero é para o setor público, principalmente para secretário de Relações Internacionais, algo mais focado nessa área. E da cadeira de metodologia, bom, das teorias, não posso dizer que peguei todas exatamente do jeito que eu queria, mas acho que seria bom aprender como aplicá-las de algum jeito. Então, acho que vai ser proveitoso nesse sentido. Bacana, Giovanni. Qual curso técnico que fizeste? Mecatrônica, que aí é hidráulica, tem mecânica, um monte de coisa. Legal. Bem bacana o perfil da turma está se mostrando. Depois vou fazer uns comentários gerais.
Quem é o próximo? Próxima. Matheus 2. Desculpa, Matheus. Eu posso falar, então. Claro. Basicamente, eu já tinha feito outro... Antes da RI, eu já tinha feito outro curso. Eu fiz 3 anos de engenharia civil. Então, eu mudei basicamente porque eu queria trabalhar na área empresarial. Parte de internacionalização mesmo, comércio exterior. Daí eu já venho trabalhando nisso, já trabalhei com importação e exportação. E agora estou finalmente conseguindo entrar na parte de internacionalização mesmo. E sobre a cadeira, basicamente eu não pesquisei muito, sendo bem sincero. Então eu não sei muito o que esperar. Basicamente é isso. Obrigado, Matheus. Quem mais? Jael, Dom, Netli. Pode ser. Boa tarde a todos. Me chamo Dom Olisson, e eu comecei fazendo RI pensando em me tornar diplomata, mas depois de um tempo eu acabei não desistindo do sonho, mas por questões mais materiais, digamos assim, eu acho que eu vou acabar me tornando algum tipo de concurseiro. Pensei até em abandonar o curso para fazer concursos públicos já, de ensino médio e tudo mais. Acabou que eu vim parando aqui, eu já iniciei a aula de metodologia com o senhor e acabei trancando a cadeira. E da cadeira eu espero aprender os tipos de métodos, né, que podem ser utilizados. E eu sei que o senhor ensina muito bem. E no mais é isso. Obrigado, Dom. Então, vou usar essa fala do Dom para comentar para todo mundo. Não desistam de disciplina comigo. Certo? Falem, a Raquel concordando, falem comigo. Certo? A não ser que sejam situações completamente extremas, que impossibilitem, de fato, a continuidade. Em geral, a gente tem como resolver as questões, os problemas individuais. Claro, sem prejudicar a formação, sem prejudicar a qualidade do aprendizado, tudo, mas não desistam. Certo? Se tiverem qualquer problema, sintam-se completamente tranquilos, né, em falar comigo. Tá? Não. Ou, se tiverem um pouco de constrangimento de procurar direto, que eu acho uma bobagem, mas sempre acontece, falem com a Raquel, que a maior parte ela está mais próxima de vocês, tanto do ponto de vista geracional, como de interesses. Ela, né, é uma formanda, ela tá no curso, né? Então ela conhece as dores do curso melhor do que eu, né? Até porque eu não cursei Relações Internacionais, quando eu estudei não tinha esse curso no Brasil. Tinha na UNB. Bom, não, nem na UNB tinha. Não, nem na UNB tinha. Bom, mas então, gente, tinha na UNB tinha. Então, não façam isso, tá? Conversem antes, se tiverem interesse. Quem mais agora? Jael. Oi, eu sou a Jael. Eu escolhi RI, na verdade eu não escolhi. Eu não tinha outra opção. Então, eu preferi fazer RI, mas na verdade eu estava fazendo direito. Então, eu troquei sobre o curso. Sobre metodologia, eu não sei nada, mas eu me matriculei para saber mais da cadeira, assim, porque foi obrigatório para mim. Então, eu acho que é isso. Legal. Vamos tentar, Jaela, que o curso seja minimamente agradável. E uma coisa, Jaela, tá? Em função de tu estares ainda aprendendo português, se tu tiveres qualquer dificuldade de compreensão da forma que eu falo, não te constrange, pode, né, pedir para eu repetir, não, por favor. Né, não, eu já estudei no exterior, né, e sei bem como é que é. Mesmo quando a gente domina o idioma, ou pensa que domina o idioma,
muitas vezes a gente perde algumas coisas. E teve uma situação minha que foi muito engraçada, quando eu estudei a primeira vez nos Estados Unidos, que os colegas e professores falavam em autores e autoras que eu jurava desconhecer. Logo em seguida eu me dei conta que eu conhecia todos. A única coisa é que nós aqui falamos o nome dos autores de maneira diferente. Então, eu ficava boiando nas primeiras aulas, não entendia nada, porque eu não conseguia entender o nome dos autores que o pessoal falava. Então, Jael, e também isso vale para o Netli, mas menos para ele, porque está aqui há mais tempo, não te constrange se tiveres alguma dificuldade. Pode me procurar, inclusive, eu vou comentar melhor isso, fora de aula, etc, etc. Acho que só falta agora o Netli, verdade? Então, professor, sou eu. Eu sou Netli Jean-Jacques, eu sou do Haiti. Eu escolhi RI porque, assim, dentro das disciplinas que foram disponíveis, foi o único curso que eu vi que me encaixa, e a grade curricular me interessa muito, e eu vi que o curso poderia me proporcionar bastante coisas no futuro, como eu já sabia falar outros idiomas estrangeiros, como inglês e espanhol, e aí escolhi para fazer o RI. E eu acho que com o curso de RI posso trabalhar na questão de comércio exterior, na questão de internacionalização de empresas, e também na questão do terceiro setor também, a questão das organizações internacionais, que eu gosto muito também. Eu acho que é uma boa para poder cursar o curso de RI. E sobre a cadeira de metodologia, eu não sei muita coisa da cadeira, mas eu espero que eu consiga aprender bastante coisas para completar a formação. Obrigado, Netli. Acho que falta o Frederico e o Lucas, ou eu estou enganado? Sim, eu posso começar. Sou Frederico Zimmermann. Está muito baixo o teu som, Frederico. Está muito baixo? Não. Melhorou? Ainda está baixo, pelo menos para mim. Tá, eu vou escrever então, que é melhor. Qualquer hora eu... Mas dá para ouvir. Dá para ouvir, se tu falares algo, dá para ouvir, sim. Tá. Eu fiz 1 ano e meio de física na URGS. Eu peguei RI porque eu gosto de história, política internacional. Comecei a gostar durante o curso de economia, por um tempo. E é isso. Sou meio tímido, assim, para conversar, mas vamos indo. Frederico, legal, bacana tu ter uma formação em física. A física é uma das áreas científicas mais nobres que existe, né? Sim, com certeza. E é muito importante. A física ajuda muito a construção do pensamento lógico, né? Aliás, um dos livros que eu vou solicitar que vocês leiam foi escrito por um físico, né? Então, enfim, mas isso nós vemos. E timidez, Frederico, se combate combatendo. Tem que chegar e começar a falar, não pode se limitar, porque isso dificulta qualquer área profissional. Sim, com certeza, de fato. Então, eu quero que tu te sintas à vontade, tu Sim. e todos os teus colegas se sintam à vontade para falar aqui. Lucas, eu acho que faltou só tu até agora para falar alguma coisa. Oi, professor, me ouve bem? Sim, ouço. Bom, então, eu sou o Lucas, né? E como eu vim parar em Relações Internacionais, na verdade, foi um baita um acidente, assim. Porque no primeiro ano do meu vestibular, eu passei ele inteiro falando que eu queria fazer Direito. Só que, sei lá, não tinha batido aquele brilho ainda, sabe? Que faltava. Daí, no último dia, para fazer a inscrição pro vestibular da URGS, eu dei uma lida nos outros cursos que tinha e acabou que eu achei Relações Internacionais, né? Daí, dali mesmo, daí veio o brilho que faltava, né? A magia ali. E, sei lá, era isso que eu queria pra mim. Foi isso que eu entendi, assim. Daí eu desisti do Direito na mesma hora, na mesma noite. E fui atrás das Relações Internacionais, porque eu vi que era isso que eu queria fazer. A questão do que eu quero trabalhar, eu não tenho,
sei lá, um dia de cada vez, né? Mas eu gosto bastante da área de segurança. Então, se eu tiver oportunidade, eu gostaria bastante de trabalhar na área de segurança. E a cadeira de metodologia eu acho que vai ser bem importante, assim, para o decorrer do curso. Eu acho que é uma cadeira bem importante, na verdade, para a formação. Bacana, Lucas. Bem, todo mundo falou, obrigado. Dois comentários gerais. O perfil do curso mudou completamente desde que eu entrei aqui. Essa mesma pergunta feita há quase 10 anos atrás, a grande maioria da turma dizia que havia entrado nas relações internacionais para serem diplomatas. Mudava durante o curso, mas a atração da diplomacia era o início, foi a marca do início deste curso. E por uma influência dos professores, da composição de professores e da ênfase que era dada no curso, propositadamente, a área de segurança, Lucas, era a área que mais interessava a maioria do corpo discente. E também, para e passo, uma visão muito realista, né? Que no meu ponto de vista, não é uma teoria, no meu ponto de vista, o realismo é uma ideologia, mas isso a gente pode conversar em outro momento, não na disciplina, só se houver necessidade na disciplina, porque a minha tendência é sempre fugir dos assuntos, tá? Ficar sempre falando outras coisas, mas eu tenho que me disciplinar, porque é uma disciplina, como eu disse para vocês, formativa. Então, então é isso, esse comentário sobre a mudança. E também uma coisa que mudou bastante é essa visão de menos preconceito. Isso é uma mudança generacional, as novas gerações têm menos preconceito em relação ao chamado mercado. Isso muito porque, eu entendo, havia e ainda há uma visão equivocada por setores da esquerda de confundir mercado com direita, né? O mercado existe, e se alguém se considera de esquerda e se considera mais que de esquerda, marxista, vai lá ler Marx, para ver que isso aí, Marx trabalhava isso, sem nenhum problema. A questão não é haver mercado ou não. A questão é como o mercado funciona. Mas isso é outra discussão que não é a discussão desta disciplina, certo? Mas então há bastante mudança disso. Sobre empreendedorismo, Sara, eu participo, né, de várias coisas. Vocês vão ver que eu sou de comissão de pesquisa da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que é a Bolsa de Valores do Brasil. O Brasil é um país fantástico, né? Quem organiza o capitalismo brasileiro é o Estado, literalmente. Bolsa de Valores, que é o suprassumo do mercado, o suprassumo do capitalismo, né? No Brasil é dirigido por uma empresa estatal. São funcionários públicos que dirigem o mercado brasileiro. E o pessoal da CVM quer fazer uma pesquisa muito bacana, sobre uma pesquisa pegar crianças e acompanhá-las até a vida adulta, sobre um tema que não me interessa muito, né? Que é educação financeira, ver como isso muda ao longo do tempo, blá, blá, blá. Eu não tenho interesse nesse tema, mas eu tenho interesse na metodologia. E principalmente porque no Brasil nunca se fez um painel, o nome dessa pesquisa, depois nós vamos... Essas palavrinhas vocês vão aprender durante o curso, tá? Um painel, que é essa pesquisa de largo prazo, continuando com a mesma amostra, blá, 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 nunca se fez nenhum parecido no Brasil, certo? Então, eu tenho interesse em estar próximo disso por vocês, por estudantes, que tenham interesse, algum interesse nisso, e eu possa aproximar. De minha parte, não. Até porque daqui a 30 anos, eu tenho 60, não sei se eu estarei em tão boas condições assim, né, para participar de alguma coisa. Mas vamos lá. Então, então eu estou metido em muita coisa. E uma das coisas que eu estou metido é uma iniciativa do Tecnopuc, na PUC, de formação de startups
na área de inteligência artificial, né? Então, eu estou metido... Olha, às vezes eu costumo conversar com alguns estudantes que trabalham mais próximo de mim, que às vezes eu fico, e falava isso muito com a Sônia, às vezes eu me sinto meio um mentiroso, porque quando eu lembro todas as coisas que eu já tive, que eu já me meti, parece mentira, sabe? Já fiz isso, já fiz isso. É o preço de ser velho, né? A gente vai lá, vai fazendo e acaba tendo muita experiência. Então, gente, muito bacana o perfil de vocês, tá? Acho que vai ser uma disciplina legal. Quanto mais vocês participarem, tanto melhor, tá? Não quero que se preocupem, vocês vão ver isso logo, e a Raquel é testemunha. A Raquel, ela me ajudou na disciplina no ano passado, nessa mesma disciplina no ano passado, e ela pode testemunhar isso. Ninguém precisa ter medo de aprovação, nada disso. Entrem com o espírito de aprenderem. Eu quero que vocês aprendam, tá? O resto é consequência. Nós temos no Brasil em vários países, mas no Brasil é muito forte isso, uma confusão entre dois conceitos relacionados, mas diferentes: avaliação e promoção. Avaliar é verificar alguma coisa, né? No caso, uma avaliação de conhecimentos é verificar se os conhecimentos que foram disponibilizados ou que estão sendo tratados, não importa como a gente vai chamar isso, se eles foram apreendidos. Isso é avaliar. Se a pessoa conseguiu ter, né, aprendeu de verdade, se conseguiu ser criativo, se o nível de aprendizado permite que essa pessoa continue crescendo, né? Isso é avaliação. E o outro é promoção, que é ter uma boa nota, passar de ano, ser aprovado na disciplina. E esses conceitos são coisas diferentes, né? Porque são coisas diferentes, entende? Mas nós juntamos. E diminuiu um pouco, mas no curso de Relações Internacionais da URGS ainda há uma preocupação muito grande por parte de vocês com nota, com conceito. Nós vamos falar mais disso depois. Esqueçam isso. Eu peço, nessa disciplina, esqueçam isso, certo? Concentrem-se em fazer as coisas e tentar entender. Eu vou repetir, eu gosto muito que as pessoas participem, para mim é fundamental. Câmera ligada e falas, para mim, ajudam muito. A mim ajuda, né? E digo que ajuda também vocês. Então, eu não posso obrigar ninguém nesse sentido. Vários colegas, professores, são contra o ensino remoto porque eles acreditam que os estudantes não participam em aulas remotas. Isso é uma meia-verdade. Como toda meia-verdade, é uma meia-mentira também, né? Ficar sentado numa sala de aula pensando, né, e o que vai fazer no final da tarde é a mesma coisa. Exatamente, isso aí faz parte das chantagens, né, Raquel? Né? Que câmera ligada implica muita boa vontade do professor e da monitora na hora de corrigir trabalho. Sabe aquela boa vontade? Eu lembro quem é, tal. Então, existe essa visão. Para mim, participação é necessária, mas se as pessoas querem participar, elas participam de qualquer jeito. E entendo que muita gente não liga a câmera porque quer fazer de conta que está presente. Não façam isso. Se não precisar, se não puderem, o Matheus comentou ali, eu achei legal, Matheus, comentar que eventualmente tu prefere ir na gravação, legal, não tem nenhum problema com isso. E é por isso que é feita a gravação em ensino remoto, justamente para isso, para as pessoas poderem não só assistir depois, mas também revisarem alguma coisa, tal, né? Mas eu não posso obrigar ninguém, não vou obrigar ninguém, mas saibam que eu ficaria bastante contente se vocês trabalhassem de uma maneira mais integrada. Eu estou com uma mosca aqui e está me incomodando muito. Então, eu estava abrindo a janela para ver se ela vai embora, convidá-la a se retirar,
mas daí fica um barulho da rua e um calor infernal, então vamos deixar assim. Bom, então, sem mais, não sei se tu quer comentar alguma coisa, Raquel, por enquanto ou depois? Não, acho que eu posso comentar depois. Tá. Alguma coisa precisar. Então eu vou abrir um material aqui para mostrar a disciplina, tá? E daí nós podemos conversar. Eu vou apresentar a disciplina, tal, o que é, o que não é, o que vocês devem esperar. Obrigado, Gabriel. Devem estar enxergando alguma coisa aí, né? Aqui está aparecendo. Tá? Então, querem que aumente isso aqui ou dá para ver? Dá para ver. Então, vamos lá. Bom, então, o nome da disciplina, o meu e-mail, tá? Depois eu posso passar sem nenhum problema o meu WhatsApp, para quem quiser ter contato direto comigo, não tem nenhum problema com isso. Só que eu não vou passar deixando aqui gravado, eu passaria depois de desligar a gravação. E o horário, né, formal da disciplina é das 13h30 às 16h50. Já adianto que eu pretendo fazer aulas rápidas, o que é uma dificuldade para mim, porque eu gosto de falar, eu falo bastante, e estimulo que vocês falem. Acho que falar falar é uma das coisas mais importantes dos seres humanos. Não só a fala, porque oral, não só a fala, mas a comunicação humana é uma das coisas mais importantes. E eu começo com essa epígrafe. Eu quase que não sei, que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Guimarães Rosa, em Grandes Sertões Veredas. Cada aula eu escolhi uma epígrafe para brincar um pouquinho com vocês. Algumas são até são engraçadas, né? Mas também para dar uma mensagem. A súmula, né, é o que está escrito lá no programa da disciplina, que é o que faz parte da estrutura do curso, né? Noções de epistemologia no estudo das relações internacionais, a lógica e o processo de pesquisa social empírica, relação entre teoria e método em pesquisa social empírica. Notem que existe uma ênfase aqui para pesquisa empírica, tá? Depois nós vamos conversar sobre isso na disciplina. Operacionalização de conceitos, metodologia comparativa e estudo de caso, métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa social, técnicas, possibilidades e limites, noções de análise de dados quantitativos e qualitativos, uso combinado de métodos e técnicas de pesquisa e temas correlatos, ética na pesquisa, orçamento, divulgação de resultados. Fui eu que escrevi essa súmula, então eu me identifico bastante com ela, o que não quer dizer que vocês precisam se identificar com ela, ou que outro professor, outra professora precisa. E mais durante o desenrolar da disciplina, provavelmente vocês vão ter melhores condições de criticar essa súmula e os objetivos, que é capacitar vocês a realizarem pesquisa social com foco no campo de relações internacionais. Isso é importante. É aprenderem a fazer pesquisa social olhando relações internacionais. Na minha visão, respeito quem pensa diferente, não existe uma maneira específica de fazer pesquisa em relações internacionais, certo? Nós fazemos pesquisa em relações internacionais e não pesquisa de relações internacionais. Não é um campo próprio, na minha visão. Compreender o processo científico em todas as suas etapas, desde a construção da pesquisa até a operacionalização empírica de conceitos e problemas.
tudo isso vai ficar mais claro durante a disciplina, e eu queria que depois, no final da disciplina, como um exercício para vocês, não para mim, vocês deem uma olhada nesses objetivos e ver se deu certo. Introduzir o debate sobre as tradições qualitativas e quantitativas de pesquisa e algumas técnicas de uso em relações internacionais, bem como possibilidades de uso integrado. Aqui a ideia existem técnicas que nós queremos, que é importante dominar, que são muitas, e, por óbvio, a gente não passa nem perto da quantidade de técnicas existentes, é mais um lustro, só para mostrar que existe, para quem tiver interesse ir atrás, se for o caso. Mas mais importante é como usar de maneira integrada mais de uma técnica, como trabalhar com coisas de uma visão mais ampla de pesquisa. Introduzir os estudantes em análise de dados, notem que é introduzir, não é um curso de análise de dados, né? Só um curso que eu fiz de análise de regressão, que é um tipo de análise de dados, foi um curso equivalente a essa disciplina, 60 horas, e com uma quantidade de exercícios assustadora, né? Então, não adianta se iludir, não vamos nos iludirmos, tá? A gente vai ser uma ideia e quem quiser, bom, me procure, vá à luta e, bom, né? E aprenda. O mesmo vale para metodologia comparativa e estudo de caso. Eu sei que tem uma disciplina da ciência política que é direcionada para método comparativo. Excelente, né? Mas a gente vai dar uma pincelada aqui também. E, por fim, debater temas correlatos, blá, blá. Vejam que é a mesma coisa que assunto, né? Então, vamos lá. Agora vamos ao que nos interessa. No ano passado, a aula 2 foi na aula 1. Nós disponibilizamos as leituras antes do semestre começar, né? Para a turma ler. Não funcionou. Tá? Não funcionou. Então, voltamos à maneira mais tradicional, que é tradicional no Brasil. Em outros países, o pessoal entra rachando, não tem essa aí dá tempo de respirar. Aliás, outros sistemas educacionais são interessantes. O sistema educacional das melhores universidades russas, por exemplo, e isso de larga data, não é de agora, é assim, todas as provas são orais, as provas finais é dada uma lista de temas, que pode ser de 50 temas, que o pessoal tem que estudar para se preparar. 15 minutos antes da prova são sorteados 2 temas desses para a pessoa se preparar para fazer a prova oral, e 5 minutos antes é dito qual dos 2 temas que vai ser na prova. Tá? Então, vejam que não tem acaso. E se tu é reprovado 2 vezes numa disciplina, desligado do curso. Certo? E depois entenda-se. Algumas pessoas não entendem por que a Rússia, a União Soviética era, e a Rússia é uma potência científica, né? Porque forma suas pessoas de maneira linha dura, entendeu? Não tem essa aí de fazer curso superior para, né, porque é fácil e eu vou com isso ter uma possibilidade de um salário melhor. Não, quer estudar, vamos falar sério. Mas vamos lá. Segunda aula, apresentação de conceitos fundamentais e noções de epistemologia. A aventura do conhecimento, certo? E eu coloco essa citação de Shakespeare em Hamlet: que obra-prima o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos, nos atos quão semelhantes aos anjos, na apreensão quão semelhante aos deuses, a beleza do mundo, o modelo das criaturas. Para entender que isso é uma aventura, que nós estamos trabalhando de uma maneira quase poética a construção do conhecimento, né? E é assim que a história do conhecimento, não só ocidental, o conhecimento humano se dá de uma maneira muito... É uma aventura, nós entramos nele sem saber onde vai terminar, né? E eu falei de propósito na tradição ocidental, porque é essa que nós vivemos. A filosofia e a ciência
praticada no Oriente que eu estou falando agora de maneira bem genérica, ou seja, fora daqui, né? Muitas vezes se diferencia do que nós fazemos aqui. Mas nós não temos nem tempo para pensar coisas parecidas com eles. Então, nós vamos, tratar outras coisas. Wright Mills, um dos mais brilhantes sociólogos do século XX, norte-americano, tão brilhante que escreveu alguns dos livros que mais influenciaram a sociologia, a ciência política nos Estados Unidos e no mundo, e dadas a visão pequena de colegas, né? A universidade é um lugar de muita disputa. O Wright Mills nunca deu aula de pós-graduação, nunca orientou uma tese de doutorado, porque seus colegas não queriam, né? Ninguém sabe quem são seus colegas. O Wright Mills tem obras de leitura obrigatória na sociologia e na ciência política até hoje. E esse é um livro que eu particularmente gosto, A Imaginação Sociológica. É fantástico eu começar pelo título, né? E recomendo, aliás, desde já digo, recomendo que leiam todos os livros, inteiros. Se não tiverem tempo durante a disciplina, muito provavelmente não tenham nem tempo, mas mais que tempo, não tenham motivação para isso, guardem isso para a vida. Em algum momento vocês talvez tenham que ler. Tá? Aí, então, as páginas indicadas, já adianto que nós vamos trabalhar com Moodle, tá? E lá vão estar as respectivas referências e disponibilização de obras, blá, blá, blá. E uma leitura complementar desse também norte-americano, que eu acho maravilhoso também, o sociólogo como detetive. Tá? Então, também acho bem bacana esse texto. Já digo que as possibilidades de escolha de textos para uma disciplina como essa são ilimitadas, certo? Diferentemente de uma disciplina como teoria, certa disciplina de teoria, existe uma limitação no número de textos, por exemplo, os textos clássicos são um só, ou dois, né? Então tem que ler aqueles carinha lá. Diga um autor clássico aí em relações internacionais. Kennedy. Né? Ele escreveu pouco que seja lido por vocês, mas todo mundo lê. Né? Então, essa é a lógica de nós pensarmos, e numa disciplina como essa, a variedade de textos é muito grande, de textos e de visões epistemológicas, certo? Vamos lá. No dia 4, a ciência é o melhor conhecimento, e aí já vai de contrabando nessa pergunta, que é uma pergunta capciosa, já a resposta já está dada. Não, que existe mais de um conhecimento. Né? O conhecimento científico não é o único e não existe nenhuma razão natural para nós acharmos que ele é o melhor. E daí uma citação de Newton, né? Se vi mais longe é por estar de pé sobre ombros de gigantes. Que dessa essa ideia da cumulatividade do conhecimento. E aí entra o físico que eu falei, Thomas Kuhn, que escreveu uma obra sobre filosofia da ciência e história da ciência, que é justamente esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas. Este eu recomendo fortemente que leiam inteiro, isso aí vai ser muito útil, particularmente para quem for para academia, mas vai ser útil para todo mundo, eu penso. Mas aqui é o pós-fácil. Esse livro foi lançado em 74, eu acho, e foi um estrondoso sucesso e polêmico. Né? E uma das polêmicas corretas, né? Aliás, né? É que... olá, Sara. Não, ela já saiu. Entrou. Oi, Sara. Eu estou com uma dificuldade. Bom, e esse livro foi muito polêmico, particularmente na área de... As ciências sociais bateram muito nesse livro.
E ele escreveu um pós-fácil na segunda edição. Pós-fácil é o que vai no final, diferente do pré-fácil, em que ele coloca o debate das humanidades nessa discussão. Então, é por isso que eu proponho ler isso. E tem esse outro livro do professor Michel Lovy, brasileiro, no seu currículo, ele se coloca na primeira linha. Michel Lovy, brasileiro, francês e judeu. É assim que ele se caracteriza. E eu trabalhei com o professor Michel Lovy num estágio pós-doutoral que eu fiz, num dos estágios pós-doutorais que eu fiz em Paris. É uma pessoa, além de ser genial, né, uma pessoa muito agradável. E tem esse livro com esse título maravilhoso, As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. É fantástico esse livro. Né? Começar pelo título, que é provocativo, como todas as coisas que o Michel faz. Sim, vejam que eu caracterizo como leitura complementar. Tá? E aqui vai ser uma carga de leitura maior, que é justamente o que nós estudamos. De fato, o que nós estudamos quando estudamos relações internacionais do ponto de vista de pesquisa empírica, de pesquisa. E daí eu proponho 4 textos obrigatórios, todos curtos, mas é aula com mais carga de leitura. Não é uma carga monstruosa. Na formação que eu tive, as cargas de leitura eram maiores, mas, enfim, é outro tempo, não quero comparar. Então, o primeiro é uma análise política, uma introdução crítica, né? Ler o início, um artigo de uma revista, né? Que provocativamente fala que a ciência, que as relações internacionais são uma ciência norte-americana, certo? Depois, uma resposta de um outro autor, né, que fala, que se pergunta, né, se ela ainda é uma ciência norte-americana. E depois, brasileiros perguntando se as relações internacionais ainda são uma ciência social americana na América Latina. Então, é um debate que eu acho que é bacana vocês terem acesso. Por isso, os 3 são importantes, porque aí nós vamos discutir o que nós, de fato, somos. E vão notar que também eu estou colocando uma boa carga de leitura complementar, porque esse tema é central para vocês. Né? Então, mesmo que a gente não consiga, vocês não consigam fazer todas as leituras, que eu fortemente recomendo que façam, pelo menos deem uma olhada. Né? Então, são 4 textos relacionando, falando um pouco sobre isso, mas, não, na minha visão, não são centrais para o nosso debate. Aliás, falando em nosso debate, essa disciplina não funciona com a lógica de ler texto e discutir texto. Tá? A leitura e o estudo é para vocês. Vocês é que têm que estudar. Vocês é que têm que ler. Na disciplina, na aula, eu vou conduzir a aula e vou querer que a Raquel dê alguma aula também, né, como parte da formação dela, se ela se sentir confortável, e ela vai se sentir, porque se ela não se sentir confortável, ela não passa no TCC, sabe? Uma leve pressão, né? Nada normal, né, Raquel? Nós vamos conduzir a disciplina não falando dos textos, mas falando de maneira mais ampla, de tal maneira que quem lê os textos consegue discutir conosco, tá? Mas não é uma repetição dos textos. Mas isso é a maneira que eu enxergo. Se os textos foram lidos, não precisam ser discutidos da mesma forma. Nós podemos discutir dúvidas, tal, mas não apresentar o texto. Né? Bom, não vou falar mais. Hoje, pelo menos. Depois,
a lógica da pesquisa social empírica, ou seja, o local da teoria, das metodologias, das técnicas de pesquisa na construção do conhecimento social. Método. Aí entra um pouco no que eu não lembro exatamente quem falou, que gostaria de ver a aplicação das teorias. Bom, aí que nós começamos a fazer isso de maneira mais explícita. Uma frase do Marx: se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. Ou seja, se a realidade nos aparecessem aos sentidos de maneira plena, né, nós não precisaríamos de ciência, certo? Então, há coisas que nós precisamos saber além daquilo que nos é trazido aos sentidos, que nós podemos ter uma visão direta, né? E eu proponho justamente um texto do Marx, a Contribuição à Crítica da Economia Política, vocês vão ver por que eu proponho esse texto quando nós conversarmos, e duas leituras complementares bem legais. Tá? Uma é um texto do Conan Doyle, que é sobre Sherlock Holmes, uma história do Sherlock Holmes, né? E que ele o nome é A Ciência da Dedução, certo? Já adianto que o título está errado. É uma brilhante descrição de indução e não de dedução. Mas isso a gente vai ver depois, mas o texto é brilhante, certo? Como o Doyle não era um cientista, né, não podemos cobrar isso dele, essa precisão terminológica, mas o texto é brilhante. E outro é o Moisés de Michelangelo, de Freud, né, que está dentro dessa obra enorme, que é Totem, Tabu e Outros Trabalhos. Nesse Moisés de Michelangelo, é uma igreja que tem... é uma estátua que está numa igreja em Roma. A Sônia e eu fomos lá para conhecer essa estátua, né? E Freud, quando morou em Roma, já não era exatamente uma criança, ele ia todos os dias nessa igreja para observar essa estátua. E para chegar nessa igreja, tem uma escada, não muito pequena, medieval, ou seja, toda irregular, é horrível de subir, e eu fico pensando no Freud, já velhinho, subindo aquela escada todos os dias para ver essa estátua. Tá? Então, eu recomendo, claro, que quem tiver interesse em ler esse texto, veja, procure essa estátua na internet, a imagem. E esse texto é importante porque ele fala algo maravilhoso, ele usa o método da psicanálise para interpretar uma estátua. Interpretar o que o autor, né, o que o escultor, Michelangelo, pretendia transmitir quando fez a estátua. Legal, né? Bom, depois, a lógica da pesquisa social empírica, local teoria tal, metodologias e teoria. Notem que uma está no plural e outra está no singular. Conversaremos sobre isso no momento devido. Por que metodologia está no plural e por que teoria está no singular. E daí trago uma parte da obra que é considerada a fundadora do idioma espanhol moderno, né? Da mesma maneira que Camões, né, nos Lusíadas, constrói o Moisés de Michelangelo, essa estátua mesmo. Não foi o que eu disse? Foi, não? Agora eu fiquei em dúvida, será que eu errei? É o Moisés de Michelangelo, isso mesmo. Eu sei que tivesse errado o nome da estátua. É isso mesmo. Então, nesse livro fundador da língua espanhola, do castelhano, um livro carregado de ironia, né? Tem uma passagem que eu adoro. Veja bem, vosmecê, respondeu Sancho, que aquilo que ali está não são gigantes, mas moinhos de vento. Né? Então, às vezes a realidade nos engana. Né?
Então, é importante a gente conhecer metodologias e teorias. Leituras obrigatórias. Uma é a construção da investigação, da pesquisa social, de um premiado. Ele teve 2 livros premiados de metodologia, esse carinha aí, e 2 livros, e 2 textos complementares. Um que não é um livro para falar de metodologia e teoria, mas tem uma parte muito curta e bem didática, que é esse do Babi, né? Métodos de pesquisa tipo survey. E depois, a introdução de uma coleção de 3 livros. Quando chegar nas disciplinas, eu mostro isso para vocês nos momentos nas aulas, tal, se alguém tiver interesse. Eu tenho todos esses livros, né? E mais um monte. O tema individual que eu mais tenho coisa na biblioteca é metodologia. Tem outras coisas, bastante coisa, mas metodologia é o que mais tem. E é justamente a disciplina e a prática de pesquisa qualitativa. Tá? Então, eu recomendo fortemente esse texto, e faz parte de uma coleção de 3 livros. Depois, a relação continua entre teoria e método em pesquisa social empírica e operacionalização de conceitos, ou seja, como tornar um conceito passível de investigação empírica. Os conceitos são, por definição, abstratos, né? São abstrações. Nós vamos falar um pouco disso. E a pesquisa, ela é concreta. Como é que a gente faz essa ligação entre algo abstrato e algo tangível? E é que nós vamos conversar nesse momento. E aí, uma parte uma música do Rui Guerra e do Chico Buarque, né, que faz parte de uma peça, Calabar, o Elogio da Traição, e é um poema que é recitado nessa peça. Meu coração tem um severo jeito e das minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que, depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distante do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração, nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais do que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Esse tipo de poesia, com esse formato, tem um nome específico. Se alguém tiver interesse, vá atrás, né? Ou seja, são 4 versos, 2 vezes 4 estrofes, são 4 estrofes, com 4 versos, depois 3. Né? Então, obrigatória, esse livro do Michael Kopch, que é professor da Universidade de Notre Dame, com quem eu interagi. Ele coordena uma pesquisa internacional muito importante, que é chamada VIDEM, Variedades de Democracia, né? E faz uma comparação das democracias do mundo. Para mim, o melhor indicador sobre democracia, seja o que seja a democracia, até porque ele usa 4 conceitos diferentes de democracia. Mas não importa. E ele tem essa coisa bem bacaninha, falando de operacionalização de conceito, quando ele explica, inclusive, a operacionalização do próprio VIDEM. E depois, um texto da Sônia, que ela faz uma operacionalização empírica da dimensão esquerda-direita para o comportamento eleitoral, usando o banco de dados do Nupesal. É um dos bancos de dados mais antigos do Brasil, mais antigos em tempo de continuidade e de ter trabalhos, trabalhos por décadas, desde os anos 70 e dos anos 80 para cá, com bastante frequência, e ela fez um estudo dessas bases de dados de maneira empírica. E o outro, esse autorzinho que vocês conhecem, né, para verem que eu não tenho preconceitos, né, que tem essa parte muito legal, né, sobre a operacionalização empírica. Eles não usam esses termos, mas é o que nós falamos.
métodos qualitativos e quantitativos, limites, possibilidades, relação, etc. Tudo tem limite, não existe uma possibilidade de visão metodológica ou teórica que consiga explicar tudo. Tu pode explicar determinadas partes da sociedade, mas não conseguir explicar tudo. E para ver qual tradição é mais adequada, ou se mais de uma delas, né, qualitativa ou quantitativa, para a pesquisa que tu vai realizar. E aí, essa frase que, quando se estudava latim, era uma frase obrigatória, né, de Plínio o Velho, de justamente um romano, né, da antiga Roma, e de uma história famosa, Sutor ne ultra crepidam, sapateiro não vaza além das tamancas. Leiam, procurem isso, que é uma historinha bem bacaninha, se vocês vão atrás desse continho aí que era em latim, que foi feito em latim, mas tem, por óbvio, traduzido, e que dá uma ideia muito boa disso, que a gente tem que conhecer os limites das coisas. 2 leituras obrigatórias, ambas em espanhol, e uma coisa que eu dificilmente faço, que é me recomendar, né? Mas, nesse caso, eu tenho que me render, porque não tem muita coisa disso, e foi um trabalho apresentado num congresso, e que eu utilizo sempre como forma de mostrar, esse trabalho foi como nós fizemos avaliações de políticas públicas lá no DataUNB, lá em Brasília, e nós construímos, não é plural majestático, fui eu que montei, mas mais outras pessoas ajudaram, né, a como trabalhar diferentes técnicas, diferentes tradições para fazer a mesma pesquisa. O método hipotético, né, e aí uma frase que eu sugeri para uma então mestranda e agora doutoranda colocar no seu trabalho, né, essa frase que é atribuída a Galileu Galilei durante o seu julgamento pela Inquisição, quando ele defendia que a Terra não era o centro do universo, né, e defendendo a posição heliocêntrica, e fizeram ele se retratar ou seria morto, né? Coisa simples, né? Ou tu muda de ideia ou a gente mata, é simples, não tem, né? E ele se retratou, e dizem que falou em voz baixa no final, Epur se move, e ainda assim se move, que a Terra se moveria, né? Essa frase é uma frase clássica, né? E acho muito importante para a cultura mundial e a cultura ocidental. 2 leituras, o professor Marcelo Baqueiro, o professor mais sênior da ciência política da URGS, ele tem uma parte sobre isso, e Lakatos, que é uma filósofa bastante importante também, falando disso. Bom, nós já estamos quase no fim da disciplina. Introdução à comparação e ao estudo de casos e suas aplicações. Considerando que vocês já estudaram comparação, a coisa é rápida, mas é muito para entender falar de estudo de caso, que é uma das grandes dúvidas de estudantes de relações internacionais quando vão fazer TCC. Mas isso é um estudo de caso ou não é um estudo? Daí fica uma confusão. Então, vamos tentar colocar um pouco de ordem no caos, né? A frase é uma frase de Yuri Gagarin, né? O primeiro ser humano a sair da Terra, né? Primeiro cosmonauta. Eu acho que o nome que os soviéticos deram é mais preciso que o nome que os norte-americanos deram, né? Os norte-americanos deram o nome de astronauta, né? Viajante nos astros. E os soviéticos, viajantes do cosmos, né? Me parece mais adequado, mas nós somos dominados culturalmente, politicamente, vários mentes pelos Estados Unidos, e nós acabamos usando a expressão norte-americana. E ele disse: o céu é muito negro, a terra é azul, tudo pode ser visto com muita clareza, né? Ou seja, sabendo o que olhar e como olhar, a gente consegue ver bem.
Aí as leituras obrigatórias, Morlino é um clássico da ciência política, Sartori também, e esses dois textos são desse mesmo livro, que é um livro bastante importante, que é a Comparação em Ciências Sociais, e, de maneira complementar, um outro texto. 1º de abril, não é sacanagem, é aula mesmo, né? Exemplos de técnicas de pesquisa social empíricas utilizáveis em pesquisa de relações internacionais. Interpretação de documento e análise de conteúdo, survey, um monte de coisas, grupos focais, etnografia, tal. A minha ideia é que essa aula seja assim, um panorama geral, falar 5 minutos de cada uma das coisas dessas, e que, após essa aula, após vocês terem um panorama geral, quem tiver interesse de literatura específica sobre algumas dessas coisas, eu passo. Tá? Eu não coloquei aqui porque daria uns 40 textos, é muita coisa para ter uma ideia. Né? Mas assim, gostei de tal coisa, eu indico bibliografia, certo? Continuamos. Uso de interpretação de documentos e análise de conteúdo. Limites, possibilidades e relações internacionais. Essa técnica eu fiz questão de manter, porque é uma das coisas, das formas que aqui na URGS particularmente, mas no Brasil em geral, é muito utilizada, que é a parte de interpretação, e não necessariamente trabalhar com dados empíricos primários, embora possa ser também, e análise de conteúdo. Então, eu uso essa frase do Mark Twain, que é fantástica, né? Que as notícias sobre a minha morte foram bastante exageradas, né? Com a óbvia ironia por trás dela. Então, nós temos que saber interpretar as coisas que nós lemos ou enxergamos, enfim. Essa francesa, Laurence Bardin, ela tem esse texto, e Jael, eu tenho esse texto em francês também, é o único que de todos eles o original é em francês. Então, se tiver interesse, eu acho que eu consigo o original em francês de forma digital. Trata de análise de conteúdo, que nós vamos ver no momento adequado, né? E esse livro de pesquisa militar, porque eu acho bacana mostrar que estudos militares também usam técnicas tradicionais de pesquisa social empírica, né? Não é coisa de cientista político ou de que não tem o que fazer, não. Militares usam as mesmas técnicas que nós trabalhamos. Bom, depois eu posso falar mais detalhes. E a outra parte que é muito utilizada neste curso e no Brasil, mas nesse curso particularmente, que tem uma forte influência histórica, né? É o uso de pesquisa histórica e descrição densa. Descrição densa é uma forma de fazer pesquisa e de escrever textos que foi criada por antropólogos, né? Mais especificamente por esse cara que está na leitura complementar, o Geertz, Clifford Geertz, né? No livro Interpretação das Culturas, que é um livro clássico de antropologia. E vejo, mais uma vez, eu trago esse manual de pesquisa, de métodos de pesquisa em estudos militares, para falar do uso de história. E uma série de outras possibilidades para vocês lerem. Eu uso aqui uma citação de uma música que eu acho muito bonita, do Pablo Milanés, cantor cubano, da Nueva Trova Cubana. La historia lleva tu carro y a muchos nos montará, por encima passará de aquele que queira negá-lo. E há uma versão em português feita pelo Chico Buarque. A história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a nega. Claro que é uma versão, então não é uma tradução, né? Então, a história, já foi dito, que é considerada por alguns a ciência das ciências, porque todas as outras ciências, segundo essa visão, se submetem à história. A história é implacável.
noções de análise de dados qualitativos e quantitativos e o uso de softwares para um e para outro. Tá? Eu trouxe uma citação do Homem que Calculava, que é um conto fantástico de um brasileiro, né, que usou o pseudônimo de Malbatarran para escrever histórias sobre o mundo árabe. Né? Todo mundo pensava que ele era de origem árabe, inclusive pensavam que ele era, de fato, Malbatarran, mas nunca houve esse sujeito, é um pseudônimo dele. Foi o pseudônimo dele. Noto que a inteligência deste calculista não é menor do que a sua habilidade em descobrir analogias e inventar lendas. Leiam O Homem que Calculava, é genial. Né? Para quem não gosta de matemática, tem aquela, matemática é um horror, leiam. Né? Teve dois livros na minha tenra juventude e na infância, né, que foram importantes para mim para gostar ainda mais de matemática. Seria um curso que eu teria feito, matemática ou física, porque eu acho genial. Um é um livro do Monteiro Lobato, né, com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a aritmética da Emília. A Emília, para quem não sabe ou não lembra, era aquela boneca de pano. Então, Monteiro Lobato fez um livro para ensinar matemática para crianças. Então, esse foi um livro importante na minha infância. Né? E depois, num período da vida que eu não tive, depois de mim que inventaram essa coisa chamada pré-adolescência, eu não tive pré-adolescência, não. Só foi... E, literalmente, foi descoberto depois, né? Mas no meu tempo isso não existia, porque as coisas mudam, né? Não pensem, saibam que nada é eterno. Né? Esse outro livro é O Homem que Calculava e toda a obra do Malbatarran, que é uma coleção enorme. Bom, por fim, temas correlatos, ética na pesquisa social, orçamento, redação e divulgação dos resultados. E atividade de recuperação. Eu tive que concentrar as duas num dia só, tá, gente? Porque esse semestre nós só temos 15 aulas na sexta-feira. E talvez haja um problema, porque tem em algum momento tem um feriado quinta e que é quase certo que vai ter esse famoso feriadão, que existe em vários países. Na Espanha chamam de puente. Né? Faz uma ponte e acaba com o dia da semana útil. Então, nós temos só 15 encontros. Então, a recuperação vai ser... Não lembro, Gabriel. Não lembro. Eu dou aula terça, eu dou aula quinta e sexta, por isso que eu prestei atenção nisso. Então, eu não lembro qual é que é. Então, vamos lá. E essa frase maravilhosa do grande Machado de Assis, com a sua hiperirônica obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que antes era leitura obrigatória, agora parece que não mais. Inclusive, tem essa coisa que me deixa chocado, que no vestibular dizem o que os estudantes têm que ler em literatura. Ou seja, então não é estudar literatura, é estudar... Não importa. Isso é coisa de velho, tá? No meu tempo, que era bom. Tá? Pois é, no meu tempo. O fato é que a coisa vem decaindo de tempos para tempos. O pessoal mais velho que eu, os meus professores, com razão, falavam que a minha geração era menos erudita, menos ilustrada que a deles, né? E assim sucessivamente. É uma situação do mundo que nós vamos fazer. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É uma frase maravilhosa, né? De uma obra maravilhosa. Aí as leituras obrigatórias, esse trabalho, chamado Trabalho do Antropólogo, do professor Roberto Cardoso de Oliveira, que é o maior antropólogo brasileiro, né? Ele já faleceu, infelizmente. Eu tive a honra de ser colega dele na UNB, no mesmo programa de pós-graduação, e mais ainda, ele me convidou para trabalharmos juntos em algumas disciplinas. Então, eu sou muito honrado com isso.
talvez o único cientista social brasileiro que propôs uma teoria que virou uma teoria internacional, que é usado no mundo inteiro, né? Ele é a teoria da fricção interétnica, que é quando duas culturas diferentes, ele falava das culturas de uma tradição indígena, né, brasileira, e do branco, quando elas começam a entrar em contato, começa o que ele chamava de fricção, né, e isso criava, cria, né, mudanças nas duas culturas, né? Então há uma espécie de uma, né? Então ele trabalhou isso e trabalhou muito bem. E eu, como grande brincalhão, né, quando eu fui apresentado ao professor Roberto Cardoso de Oliveira por um outro professor sênior, que eu também tenho orgulho de ter trabalhado, o professor Benício Vieira Schmidt. O Benício, talvez o meu melhor amigo, o Benício, mais velho que eu, foi professor, ele foi feito um livro com os 10 sociólogos mais importantes do Brasil. Florestan Fernandes é o primeiro, Ottaviani é o segundo, ele é o quarto, né? Então, Fernando Henrique, não, ele é o quinto, ele é o quinto. Tem o Fernando Henrique antes do Benício. E o Benício, quando me apresentou para o Roberto Cardoso, chegou assim: Henrique, dá uma segurada aí, não entra fazendo piadas. Não, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, Benício, você é bastante sério, né, tal. E o Benício ficou ali nervoso, que não sabia, porque o Roberto Cardoso, o professor Roberto, era um monstro sagrado, e eu, jovem, à época jovem, professor, né? E a hora que a gente não demorou 5 minutos, estava o Roberto às gargalhadas, né? E o Benício, bom, se entenderam. Eu fiz ele rir, perguntando: professor, eu não sou antropólogo, mas eu conheço um pouco da sua obra, por óbvio, e eu queria lhe perguntar, assim, sem nenhuma maldade ou malícia, onde é que veio essa ideia de fricção interétnica, né? E ele caiu na gargalhada. Então, esse é o Henrique, né, que não consegue ser sério em momento algum. Mas eu falo disso porque um dos meus orgulhos profissionais foi ter trabalhado com o professor Roberto Cardoso de Oliveira. E outro, esse livro que foi organizado pelo professor Edson Nunes, que completou 40 anos, ele foi reeditado 40 anos depois, tem mais de 40 anos agora, A Aventura Sociológica, Objetividade, Paixão, Improviso e Método na Pesquisa Social. É uma coletânea, né, de vários autores, maravilhosa. E tem esse texto, né, Memórias de Orientação do Orientador de Tese, que é muito bacana, certo? É muito legal porque ele fala do mundo real, tá? E o outro manual de escrita. Isso é tão importante, saber escrever, que o meu grupo de pesquisa já realizou mais de uma vez oficinas de verão durante as férias de verão, houve férias já, gente, tá? O mundo não foi sempre assim, com esse recesso pequenininho, mas a gente fazia oficinas de redação em português e em inglês, né, para o pessoal do nosso grupo de pesquisa. Bom, e eu proponho, tá, aulas extras, se houver interesse de vocês, fora do horário de aula, completamente livre, sem nenhum tipo de envolvimento, nada, não vai valer nota, não vai nada. Se alguém tiver interesse em alguma coisa específica, e eu dou 2 exemplos, tá? E quais são esses exemplos? Foram aulas que eu dei no ano passado, né, Raquel? Mas que esse ano eu tive que tirar fora. Mas então eu coloco como exemplo, para ver se vocês teriam interesse, daí a gente combina ao longo do semestre e organizaria algumas aulas extras para quem quiser, e não se preocupem com isso. Trago entrevistas em profundidade, grupos focais, eu trago essa citação de uma música da Violeta Parra, uma importante cantora, música chilena, né, de importância mundial, né, e essa música que ela falando sobre a importância dos estudantes na ação política, né? Me gustam os estudantes, eu gosto dos estudantes porque levantam o peito,
quando lhe dizem farinha, sabendo que é farelo, ou seja, que os estudantes não se deixam enganar, né? E não se fazem de surdo-mudos quando o evento ocorre. Em português não fica completamente sem jeito, agora em espanhol fica lindo, e a música é muito bonita. Então, daí teria naturalmente a devida bibliografia, e o mesmo trago para Survey, né? E aí eu também, mais uma vez, Monteiro Lobato, né? Nos Serões de Dona Benta, e um diálogo, né? A Dona Benta ensinando os seus netos, né? Sua neta e seu neto, e também os personagens fictícios do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Survey é um tipo de pesquisa por questionário, essas pesquisas que se chamam normalmente de pesquisa de opinião pública. É mais complicado que isso, mas essa é a ideia. Que é água? Todos sabiam. Quem não sabe o que é água? Uma coisa que a gente bebe, disse Emília. A mãe da vida, respondeu Pedrinho, que era mais filosófico. A leve traz, sugeriu o Narizinho, lembrando-se do trabalho da água na erosão da terra. Qual é a mensagem aqui? Uma pergunta pode ter diferentes respostas. E é isso que a pesquisa de opinião pública faz. Bom, já demorei mais do que eu gostaria nesse primeiro encontro, mas por ser primeiro encontro é um pouquinho mais... Aqui tem essas coisas, tá? Que a aula vai ser remota, que vou usar recurso didático, blá, 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 né? Tem o auxílio da Raquel, talvez venha mais estudantes da Raquel para nos auxiliar na disciplina, né? Então, porque eu faço questão disso, porque isso é um treinamento importante para estudantes. E sugiro fortemente que vocês tentem ser monitores, monitoras em disciplina, mesmo que não tenha interesse acadêmico. É um treino de organização e de responsabilidade bastante legal. Se alguém quiser depois perguntar da experiência da Raquel, que eu acredito que tenha sido positiva, que ela está repetindo, né? Então, vamos lá. Então, experiência de aprendizagem, eu nunca entendi o que é isso, mas é como as coisas vão ser feitas na disciplina. Okay, né? Critério de avaliação, não sou eu que decido isso, tá? Não, essa aí eu decido. Tá? O que eu não decido é outra parte, que é a recuperação. 2 avaliações intermediárias, individuais. Pode depois negociar se vai ser individual ou não. Eu prefiro que sejam individuais, mas a gente pode negociar. Que podem ser escritos ou em forma digital, vídeos ou podcasts, certo? Se forem podcasts, a gente pode combinar de não serem individuais. Tá? Mas a gente conversa isso, não tenham medo. Fui eu quem introduziu aqui no nosso curso a formatos digitais de avaliação, vídeos e depois podcast, porque é uma linguagem muito comum para vocês e que a academia, por ser muito conservadora, não consegue não consegue resolver isso. E já adianto, tá, que os textos escritos, ou em vídeo, ou podcast, vão ser curtos, certo? Aqui tem uma frase do Padre Vieira, nos Sermões. Notem que eu uso muita literatura, né? E, aliás, isso acho que é parte da construção do conhecimento humano. Nós temos o maior número possível, maior quantidade possível e variedade de conhecimentos para podermos construir conhecimento. O Padre Vieira, nos seus Sermões, que é uma obra clássica da igreja, né, brasileira, embora ele fosse português, brasileiro e português, ele fala o seguinte, ele começa pedindo desculpas porque ele não teve tempo, ele pede desculpa por ser prolixo, por não ter tido tempo para ser breve. Textos curtos são mais difíceis de serem feitos. E vocês sabem disso porque neste curso de vocês são treinados e carregados desde o início, desde o primeiro semestre, a escrever. Agora, o mundo fora, tirando a academia, na maior parte das vezes, nós temos que escrever pouco. Tá? Então, tudo vai ser curto. As 2
avaliações individuais vão ter um peso 5, né, as duas juntas, e o trabalho final, peso 5. Qual é a ideia disso? Ninguém passa só com uma avaliação, ou um tipo de avaliação, tem que fazer todas. Tá? Tem que testar, tem que fazer intermediária e final. Tá? Mas isso não implica, já vou repetir, não tem nenhum tipo de, não vai ter nenhum problema. Isso devia estar grifado, sistemática de interação e política de comunicação, anota aí para a gente lembrar, Raquel. A comunicação e a interação pedagógica entre participantes da disciplina, olha só que bonito, professor e alunos, devem preferencialmente acontecer por intermédio das plataformas sendo utilizadas. Bobagem, é óbvio que vai ser isso, mas eu também abro para outras possibilidades de comunicação. Mas é só para ficar claro que nós não vamos, em princípio, ter encontros presenciais. Se houver a possibilidade de encontros presenciais, eu vou sugerir que nós tenhamos e negociar com vocês isso, mas encontros que sejam seguros, né? Principalmente para vocês. Para mim também, claro, eu estou no chamado grupo de risco, mas principalmente para vocês que não têm o esquema vacinal completo. Tá? Então, se for feito algum encontro presencial, vai ser muito bem trabalhado. Então, não vai ver isso. Recuperação, isso não fui eu que decidi. A novidade de recuperação é a seguinte: quem entrar em recuperação não pode ter conceito acima de C. Tá? Então, não tem aquela, eu quero aumentar o meu conceito. Só aumenta de D para C. Certo? Então, aumenta de C para B, aliás, pode cair, né? De maneira lógica, pode a pessoa ir mal e acabar perdendo o conceito. E é isso, tá? As médias, isso é outra coisa maravilhosa da nossa universidade, eu acho fantástico. Tem muitas piadas relacionadas a isso, mas eu não vou contar nenhuma agora. Piadas que não tem, que são relativas a isso, mas não são sobre isso. Foi decidido, nos anos 1980, que essa universidade trabalharia com conceitos A, B, C e D. Havia E na época, né? Que E é o abandono. Depois mudaram um pouquinho as regras. Então, conceitos A, B, C e D. E esses conceitos dariam uma margem de manobra para serem trabalhados. Ou seja, se um aluno é brilhante e não fez trabalhos tão bons assim, mas ele nota-se que realmente foi por algum problema, tal, bom, ele merece conceituar. Né? Entende? Coisas daria flexibilidade. Só que gênios decidiram, ok, já decidimos que é conceito. Tá, agora vamos atribuir notas aos conceitos. Bom, acabou a lógica de conceito, né? Ou seja, voltou a ser uma questão numérica. Então, isso aí está no regimento da universidade, no estatuto, no regimento da universidade, então é lei. Eu não trabalho assim, tá? Eu sempre, a não ser a questão de recuperação, que eu não posso fazer nada, tá? Eu sou flexível em conceitos e embora vá fazer o que a norma diz, verificar o equivalente em notas, claro que existe uma faixa de negociação. E aí eu vou dizer para vocês de uma maneira bem sacana. Eu sou muito flexível quando eu lembro das pessoas. E as pessoas que não mostram a cara, eu fico com dificuldade de lembrar, e é real, tá? Isso não é uma ameaça. Então, geralmente, a Raquel tem uma ótima memória, ela vai lembrar de vocês, e muitas vezes você tem que dizer, não, é aquele, é aquela, ela me ajuda, né? Mas, enfim. Então, gente, é isso, tá? Desculpem essa longa apresentação inicial. Assim, a recuperação vai ser uma prova oral, tá? Espero que ninguém fique em recuperação. Se alguém ficar, nós vamos fazer isso durante o horário da última aula. A última aula vai ser, como todas, bastante curta, tá? E no final teremos, se necessário, prova oral para recuperação. Ok? Alguma dúvida sobre o funcionamento da disciplina? Vocês vão receber esse material. Eu vou abrir a sala do Moodle
logo para a gente começar a interagir por lá e já colocar os textos da primeira. Vou colocando os textos à medida que forem andando as coisas, ou talvez não, né? Não sei. A Raquel e eu vamos conversar se nós vamos colocar os textos aos poucos. Como eu disse, as nossas aulas serão curtas. Tá? Eu não pretendo que seja mais de 1 hora de aula semanalmente. Tá? Uma das coisas que a nossa academia brasileira tem, e eu não gosto, é um excesso de aulas e um déficit de estudo. Tá? É como se a aula substituísse o estudo individual. Não substitui. Tá? Então, e aí tem uma armadilha que eu quero falar para vocês. Desconfiem de aulas boas, aquelas aulas que vocês gostam. Tá? Fiquem desconfiados, fiquem desconfiadas. Não levem de boa, porque existe uma possibilidade real, pessoal, de aulas bem dadas, vamos dizer assim, darem a sensação de aprendizado. Tá? E tem estudos na área de cognição que indicam que eu vou ver se eu lembro os números, que uma palestra de 50 minutos bem dada, certo? Bem estruturada, dada para pessoas que estão informadas, interessadas, descansadas e atentas, a captação de conhecimento é de no máximo 70%. Bom, vamos lá? Aulas bem dadas e bem estruturadas. Nem sempre é a realidade. Pessoas informadas. Nem sempre leem os textos ou têm mais informações. Descansadas. Nem sempre acontece. Interessadas. Nem sempre se está interessadas. E atentos. Nem sempre. Então, pense aí rapidamente quanto que se aproveita de uma aula normal. Quase nada. Né? Então, a sensação que se sai da aula que aprendeu é uma sensação ilusória, que se aprende mesmo estudando. Uma boa aula, no máximo, pode ajudar a organizar pensamentos, no máximo, na minha visão. Né? E eu fiquei muito feliz com os estudantes do seminário que eu estou dando, seminário optativo, sobre políticas públicas baseadas em evidências, que os estudantes, inclusive os estudantes me conhecem, que trabalham comigo no CESPRE, né, no grupo de graduação que a Sônia fez, né, certo? Já viu isso aqui em algum lugar, né? Provavelmente sim. Daí aqui tem a frase predileta da Sônia: estudar, estudar e estudar, né, que é a frase que ela sempre dizia para todos os seus estudantes, que ela tomou emprestada de Lenin. Né? Não pode, tem que estudar sempre, sempre, muito. E não é só para quem faz academia. Né? E não é academia de ginástica, né? Para quem quer ser acadêmico. Então, nada substitui estudo. Certo? Nada. E não só para quem vai fazer academia. A diferença é notória no mercado. Mas eu fiquei muito feliz na outra disciplina, porque vários estudantes que fizeram, aliás, todos já tinham estudado comigo, sugeriram de nós termos aulas síncronas a cada 2 semanas para aumentar a possibilidade de estudos. E como me conhecem, sabem que daí vem que essa, com toda medida, implica direitos e deveres. Né? Querem assim? Praticamente todo mundo quis. E mesmo, menos uma ministra, professor, eu gosto tanto das suas aulas. Não, a gente pode, nos outros dias, nas outras semanas, a gente pode bater um papo livre, e tal, mas sem compromisso. Né? A cobrança de leitura vai ser maior. Aliás, eu vou fazer cobrança de leitura. Nessa disciplina, eu não faço cobrança de leitura. Tá? Não vou dizer, leram, mostrem que leram. Não, se não querem, eu não sou liberal em nada. Né? Menos, a única veia, eu costumo brincar, liberal do meu corpo é a veia de estudo-aprendizagem. É a única que o esforço individual faz diferença. O resto são questões sociais e tal.
E mesmo nessa eu tenho minhas dúvidas, mas de qualquer forma eu não conheço caso de alguém que é bom em alguma coisa sem ter estudado muito, né? Diz, não, mas o cara aprendeu na prática. É um tipo de estudo, não tem esse na prática. A pessoa está aprendendo sempre, né? Teve um filósofo político italiano, né? Gramsci, Antônio Gramsci, no início do século, na virada do século XIX para o século XX, que trabalha isso muito bem, né? Ele falava que todos os seres humanos são intelectuais. O que muda é a sua função no mundo produtivo. É o papel que essas pessoas exercem. Nós todos os seres humanos somos intelectuais. O que diferencia o que a gente faz. Então é isso, gente. Alguma dúvida a mais? Né? Juro que as aulas vão ser mais curtas, pelo menos eu pretendo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu só pediria que ficassem mais um minutinho. Eu vou, então, encerrar, se não havendo dúvidas, encerrar a gravação. E peço que fiquem mais um minutinho só para eu falar uma outra coisinha que eu não quero que fique gravada, que é o meu número de telefone, tá? Que eu vou passar para vocês.